A aula de hoje será sobre derivada direcional e o vetor gradiente. Eu vou começar aqui com a definição de derivada direcional. A derivada direcional de uma função f de duas variáveis num ponto AB e na direção de um certo vetor, na direção de um certo vetor r, que eu vou denotar como sendo uv. Atenção que a notação de vetor sempre vai ser com esse símbolo aqui. Não confunda com o produto interno. Esse símbolo aqui vai ser vetor. Quando eu estiver falando de produto interno, vai ter um pontinho, como se fosse uma multiplicação. Então, a derivada direcional é definida da seguinte forma, via esse limite aqui. Aqui a gente lê derivada direcional de f na direção do vetor r em AB é igual ao limite de f de a mais hu, b mais hv, ou seja, você pega a e faz um deslocamento, um deslocamento h das duas entradas do vetor r, menos f de ab sobre h, desde que esse limite exista. E a gente pode definir de modo análogo, derivada direcional para a função de três variáveis. Digamos que nós queiramos definir num ponto ABC e na direção de um vetor unitário R, U, V, W. Então, a derivada direcional é definida como sendo esse limite aqui, em que houve um acréscimo aqui de uma terceira coordenada. A diferença entre duas e três variáveis é apenas isso, desde que esse limite exista. A primeira observação que eu faço é que essa definição de derivada direcional ela é mais geral do que a definição de derivada parcial. No seguinte sentido, observa aqui para essa definição aqui de derivada direcional para uma função de duas variáveis. Veja que se você pegar o vetor r como sendo 1, 0, aí faça esse limite aqui, Fica assim, limite, quando h tende a 0, de f de a mais h vezes 1. Aqui a primeira coordenada do r é 1. E b mais h vezes 0. Menos f de ab sobre h. Tudo bem, aí escreva aqui na linha abaixo como é que esse limite fica. Fica assim, limite quando h tende a 0, de f de a mais h, b menos f de a, b sobre h. Por um lado, isso aqui é o que a gente definiu aqui acima. Isso é a derivada direcional na direção desse vetor r, que é o vetor canônico, o vetor i, o vetor canônico i, de f de ab. Mas por um outro lado, quando a gente substitui o r, veja que essa definição aqui é exatamente o que a gente definiu pela derivada parcial de f com respeito a x em AB. Ou seja, a derivada direcional ela é mais geral do que a derivada parcial. A derivada parcial é um caso particular da derivada direcional, quando, por exemplo, nesse caso, a derivada com respeito a x, quando você pega o vetor r igual ao vetor canônico i. De modo análogo, se você pegar r como sendo o vetor canônico j, ou seja, 0, 1, aí o que é que você tem, Você vai ficar com o seguinte, por um lado, a derivada direcional aqui desse vetor r, como sendo o vetor canônico j, em f de ab, ela é o limite, quando h tende a 0, de f de a mais h vezes 0, porque a primeira coordenada de r aqui é 0. Aí aqui b mais h vezes 1, porque a segunda coordenada aqui é 1. Menos f de ab dividido por h. Só que h vezes 0 é 0, então aqui em cima você fica com a. h vezes 1 é h, e aqui nessa segunda você fica b mais h. Então isso é exatamente a mesma coisa que a derivada de f com respeito a y em AB. Ou seja, quando você pega o vetor canônico j, a derivada direcional na direção desse vetor canônico j é a mesma coisa que a derivada parcial. Isso reforça que a derivada direcional ela é mais geral do que a derivada parcial. Agora vamos tentar fazer uma interpretação geométrica do significado da derivada direcional. Imagina que aqui é o gráfico gerado pela função f.
ou seja, aqui é x, y, f de x, y. Aí a gente supõe aqui que R é um vetor UV e a gente quer entender o que é que significa isso aqui. Então a gente começa com um pontinho AB. Então se aqui a partir de AB você considera o vetor R, né, digamos que ele vai aqui nessa direção, então o que é que você tem, né? Você tem que, se você permite que o H varie, né, então eu vou ficar sempre tendo vetores do seguinte tipo. Vetores do tipo A mais HU, B mais HV. Né? Porque, em princípio, quando você adiciona esse vetor R aqui, você fica tendo A mais U, B mais V. Só que se você permite que o H varie como se fosse um múltiplo escalar do vetor, então sempre você fica tendo vetores desse tipo. Daí o que você faz é olhar a imagem, né, de pontos desse tipo pela F. Né? Então você sobe aqui pela F a imagem desses pontos. E isso gera uma curva, né, aqui no gráfico da F. Em especial quando você está aqui em cima do ponto AB, aqui em cima você fica com A, B, F de AB. Então a imagem desses pontos, né, é essa curva aqui de verde que eu desenhei em cima do gráfico. Então se você pega qualquer pontinho aqui em cima dessa reta aqui inteira que eu estou desenhando aqui de azul, então esse ponto, quando você olha lá em cima na imagem, ele é do tipo A, B, F de A mais um certo H, você pode até colocar H1, U, B mais H1V. Daí quando você olha esse quociente aqui, esse quociente representa a inclinação, né, dessa reta secante aqui que eu estou desenhando agora. Só que aí se eu faço esse H1 tende a zero, então esse pontinho aqui de azul vai se aproximar cada vez mais aqui do AB, e essa reta secante tende à reta tangente. Reta tangente é essa curva de verde, né, e nesse ponto aqui, AB, F de AB. Então lá na frente, né, na hora que tocar o plano, essa reta tangente, que aqui no desenho não vai caber, ela vai formar um certo ângulo, né, digamos alfa. E daí quando ela toca o plano e faz esse ângulo alfa, a gente tem a mesma interpretação que a gente vem tendo para a derivada, que a derivada direcional, né, na direção de f de AB é exatamente a tangente desse ângulo. De uma forma mais simples para entender esse significado, é a mesma coisa que você pegar o plano que contém esse vetorzinho aqui R, né, digamos que seja um plano que sobe, intersecta aqui a figura, né, vem aqui por trás e faz isso. Aí esse plano, quando intersecta a figura, forma essa linha verde aqui. E daí, dessa linha, você entende como ela sendo o gráfico de uma função de uma variável e considera a reta tangente, essa linhazinha, né, na direção desse plano. E com isso, a inclinação dessa reta tangente é que vai ser a sua derivada direcional. Né? Então, a interpretação é essa. Aí, de cara, a gente tem um teorema, né, sobre derivada direcional que permite fazer o cálculo explícito dela sem precisar passar pela definição de limite. Né? Ou seja, a gente não, em alguns casos, a gente não precisa usar essa definição aqui. E o teorema diz o seguinte: se f for uma função diferenciável, se você já souber que a função é diferenciável, de duas variáveis, então f terá derivada direcional na direção de qualquer vetor. Né? Qualquer vetor que você imaginar vai existir derivada direcional. Além disso, nós temos uma fórmula para a derivada direcional, que é o seguinte: derivada direcional de r de f em xy vai ser a multiplicação da derivada parcial com respeito a x vezes a primeira entrada do vetor, ou seja, derivada parcial com respeito a x vezes u, mais a derivada parcial com respeito a y vezes v. E se f for uma função diferenciável de três variáveis, vale a mesma conclusão que acima, né? No seguinte sentido, f também terá derivada direcional na direção de qualquer vetor r, né, igual a u, v, w,
E, além disso, a derivada direcional é dada por essa fórmula. É a multiplicação de df dx vezes u, mais df dy vezes v, mais df dz vezes w. A demonstração é bem tranquila. Ela segue basicamente da hipótese da diferenciabilidade de f. Eu vou fazer aqui um esboço. Sendo f diferenciável, vale, né, que f de a... Eu vou fazer o caso só de duas variáveis, tá? A mais h, b mais k, menos f de ab, menos a derivada de f com respeito a x em ab, h, menos a derivada parcial com respeito a y em ab vezes k, dividido pela norma, né, que eu já posso botar raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Isso tende a zero quando o par hk tende a 0, 0. Eu já coloquei aqui as derivadas parciais, porque a gente sabe que se a função é diferenciável, né, esses elementos aqui que aparecem na definição de diferenciabilidade são exatamente as derivadas parciais. A gente sabe que a matriz derivada é formada pelas derivadas parciais. Aí aqui, o que é que a gente tem que mostrar? Que dado qualquer vetor R igual a UV, que existe a derivada direcional. E daí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogada esperta aqui com esse H e K. Eu vou escolhê-los, né, de uma forma bem adequada. Eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher H, K igual a TU, TV, onde T tende a zero. Pronto, não tem problema algum em fazer essa escolha. Eu continuo com um par, né, que vai a zero, né? Porque aqui, como T vai a zero, esse par aqui ele converge a zero. Consequentemente, esse HK vai a zero e essa definição de diferenciabilidade continua funcionando. Então, nós reescrevemos essa equação aqui. Ela vai ficar assim: F de A mais TU, B mais TV, menos F de AB, menos a derivada parcial de F com respeito a x em AB vezes TU, menos derivada com respeito a y em AB vezes TV, dividido por módulo de T vezes a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado. Aqui eu teria que ter ficado, né, T ao quadrado U ao quadrado mais T ao quadrado V ao quadrado. Só que eu peguei e já joguei o módulo de T para fora. Aí veja só, como o vetor que você usa para a derivada direcional ele é unitário, essa raiz aqui na verdade é 1. Daí a gente conclui da seguinte forma: se T tende a zero, né, pelos números positivos, esse módulo aqui ele vira o T. Então isso fica escrito assim: F de A mais TU, B mais TV, menos F de AB. Aí isso fica sobre T, tá certo? Aí aqui, né, nesse caso positivo, esse T aqui, ele cancela com esse de cima. Então já fica solto assim, ó, menos df dx em AB U, menos df dy em AB V. Mas, pela nossa hipótese da diferenciabilidade, isso aqui tende a zero, né? Consequentemente, isso vai a zero quando esse T tende a zero, né? Devido a esse fato daqui de cima. E, consequentemente, essa daqui também vai a zero, né? Quando T tende a zero mais. O que é que isso significa? Significa que o limite aqui desse termo é igual a esse termo. Ou seja, limite quando T tende a zero de f de A mais TU, B mais TV, menos f de AB dividido por T, igual df dx em AB U, mais df dy em AB V. Mas olha só, esse limite aqui é exatamente a definição. Derivada direcional de R em f de AB. É exatamente a definição.
O negócio é que aqui tem um T no lugar do H, mas apenas o nome da letra, né, não quer dizer nada. E deu exatamente o resultado que a gente queria mostrar, né? É a multiplicação da derivada parcial com respeito a x pela primeira entrada do vetor direcional e somado com a derivada parcial com respeito a y vezes a segunda entrada do vetor direcional. E se o t tende a zero menos, aí é só fazer a mesma conta que eu fiz acima, considerando hk como sendo menos tu menos tv. Então basta repetir a conta acima e você chega na mesma conclusão. Com isso, esse teorema ele fica provado. E ele vai ser muito útil, que a gente vai utilizar mais geralmente essa fórmula 8 e 9 ao invés da definição via limite. Aqui um primeiro exemplo, seja f de x igual a x² mais y². Calcule a derivada direcional de r em f de AB, né, para qualquer ponto AB de entradas positivas, onde r é o vetor versor desse daqui. Porque lembra que a definição derivada direcional exige que o vetor seja unitário. Então, o vetor r que você vai considerar vai ser menos 1, 1, dividido por sua norma, né, para que ele fique unitário, dividido pela norma de menos 1, 1. Mas isso é exatamente menos 1, 1. Aí, usando a definição de norma, fica embaixo raiz de 2, né? Porque fica raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, o vetor que eu vou considerar vai ser menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Pronto, daí uma observação para a gente poder utilizar esse teorema é que para ele funcionar, a função, a gente já tem que saber que ela é diferenciável. Nesse caso, né, sempre que vier bem simples assim um polinômio, quando você fizer as derivadas parciais, nesse caso, olhe, df dx é 2x e df dy é 2y. Implica que a função é diferenciável, porque essas derivadas parciais são contínuas. A gente viu que função que possui derivadas parciais contínuas é diferenciável, que implica f diferenciável. E daí a gente usa o teorema para concluir o seguinte. Vamos olhar a fórmula. Basta que eu multiplique, para eu conseguir a derivada direcional, as derivadas parciais pelas entradas do vetor direcional. Ou seja, a derivada direcional em f de AB é igual à derivada parcial de f com respeito a x nesse ponto AB, eu estou examinando num ponto, né, multiplicado pela primeira entrada do vetor, né, do vetor direcional, que é menos 1 sobre raiz de 2, somado com a derivada parcial com respeito a y em AB, vezes a segunda entrada do vetor direcional, que é 1 sobre raiz de 2. Eu estou usando elas aqui. Conclusão, como a derivada parcial com respeito a x é 2x, quando eu substituo AB, fica 2a. Né? Então, fica menos 2a sobre raiz de 2. E aqui, a df dy, quando você substitui AB, fica 2b. Então, mais 2b, e tudo fica sobre raiz de 2. Então, essa é que é a derivada direcional. Né? Utilizando o teorema, veja que o cálculo fica bem simples, né? Bem direto. Um outro tipo de exercício que é comum cair é encontrar a derivada direcional de uma função onde o vetor r é um vetor unitário dado por um ângulo. Né? Então, para você descobrir esse vetor r, imagina aqui que você está saindo, né, do ponto AB e aqui está o seu vetor unitário r. Então, associado a isso, você tem aqui um deslocamentozinho na horizontal, um na vertical e aqui o ângulo. Então, essa coordenada aqui, essa coordenada horizontal de r, que é o vetor u, isso é dado exatamente pelo cosseno desse ângulo, cosseno de θ. E esse deslocamento aqui na vertical, que é o vetor, que é a entrada v, né, desse vetor r, é dado
pelo seno desse ângulo. Então, nesses casos em que é dado o ângulo, para você descobrir R, né, ele vai ser exatamente o vetor formado pelo cosseno do ângulo, seno do ângulo. Nesse caso, vai ser cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6. Mas o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Né? Aqui ele já sai unitário, daqui você não precisa mais normalizar, ele já é unitário dessa forma. Aí é só fazer, né, a derivada direcional. Notando que essa função aqui vai ser diferenciável porque derivada de f com respeito a x é exatamente 3x ao quadrado menos 3y, né? Aí aqui esse 4y quadrado zera. E df dy é 3y mais 8y. E a derivada com respeito a y é 3x, com sinal de menos, né, que vem daqui. Esse x ao cubo ele zera. E a derivada de 4y ao quadrado, né, é 8y. Então, você nota que essas duas derivadas parciais aqui, elas são contínuas. E isso implica, né, que a f é diferenciável. Então, a gente pode usar o teorema para poder dizer que a derivada direcional, né, na direção desse vetor r de f de AB vai ser a derivada de f com respeito a x em AB vezes a primeira entrada do vetor direcional, né, ou seja, vezes raiz de 3 sobre 2, mais a derivada de f com respeito a y em AB vezes a segunda entrada do vetor direcional, que é 1 sobre 2. Então, né, substituindo aqui nas derivadas o x por a e o y por b, a gente fica com 3a ao quadrado menos 3b, multiplicando raiz de 3 sobre 2. E aqui na outra, como eu vou multiplicar 1 sobre 2, eu já deixo aqui num denominador só. Então, substituir aqui a e aqui b. Então, fica menos 3a mais 8b. Pronto, então está aqui a derivada direcional na direção de R, né, num ponto AB. Então, é esse resultado aqui. Nesse exemplo, nós vamos mostrar que a recíproca desse teorema aqui, 19, né, em que diz que quando a função é diferenciável, então possui todas as derivadas direcionais, a recíproca é falsa. No seguinte sentido, mesmo que a função tenha todas as derivadas direcionais, não implica que a f é diferenciável. Né? Só vale ida. Diferenciável implica derivadas direcionais. A volta não é verdadeira. Eu vou mostrar isso com esse exemplo. Primeira coisa que eu vou mostrar, f não é diferenciável em 0, 0. Para verificar isso, eu vou calcular a derivada de f com respeito a x, aqui em xy. Primeiro, quando isso aqui é diferente de 0, 0. Então, é derivar essa fórmula aqui. Então, como é que fica? Vai ficar a derivada da primeira, isso aqui é a regra do quociente, que é 3x ao quadrado, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada parcial da segunda. Ou seja, só sobra aqui o 2x, dividido por essa segunda aqui ao quadrado. X quadrado mais y quadrado ao quadrado. E esse resultado é x à quarta mais 3x quadrado y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então, para mostrar que essa função não é diferenciável aqui em 0, 0, eu vou mostrar que não existe derivada parcial em 0, 0. Né? A minha afirmação é que não existe derivada parcial com respeito a x em 0, 0. E como é que eu vou verificar que não existe? Eu vou mostrar que o limite, quando xy tende a 0, 0, dessa derivada parcial df dx em xy, que é a mesma coisa, né, já escrevendo a fórmula, que o limite,
quando xy tende a 0, 0, de x elevado a 4 mais 3x² y² sobre x² mais y² ao quadrado, eu vou mostrar que isso aqui não existe. Para isso eu vou considerar caminhos, né? Eu posso analisar isso aqui com caminhos. Eu vou pegar um caminho γ1 de t igual a 0t. Se eu pego esse caminho, esse limite fica assim, ó. Limite quando t tende a 0, de 0 elevado a 4, você troca x por 0, mais 3 vezes 0 ao quadrado, vezes t ao quadrado, dividido por 0 ao quadrado, mais t ao quadrado, ao quadrado. Então aqui em cima, veja que dá tudo zero, né, no numerador, então esse limite aqui é zero. Por um outro lado, você pode escolher o caminho γ2 de t igual a t0. Então esse limite aqui, ele fica escrito assim, ó, limite quando t tende a 0, de t elevado a 4 mais 0, né, porque você tem o y bem aqui, e ele vai multiplicar como 0, dividido por t ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado. Ou seja, vai ficar um limite, quando t tende a 0, de t elevado a 4 sobre t elevado a 4, que é 1. Então veja só, por um caminho obtive 0, por outro obtive 1. São diferentes. Então isso implica que o limite não existe. Então daí está provado que a derivada com respeito a x não existe. Se a derivada com respeito a x não existe, isso é suficiente para dizer que f não é diferenciável. Por que é suficiente? Porque a gente mostrou um teorema que diz o seguinte: se a função é diferenciável, todas as suas derivadas parciais existem. Então, se você pegar a contrapositiva desse teorema, se você mostrar que uma das derivadas parciais não existe, então significa que a função não é diferenciável, né? Ou seja, f não é diferenciável em 0, 0. Mas agora, o que eu vou mostrar é que f possui todas as derivadas direcionais em 0, 0. E como é que você mostra isso? Você pega um vetor R qualquer, né? Você deixa aqui arbitrários U e V. E daí, como a f é definida por partes, aí a gente não tem como escapar. A gente deve calcular a derivada direcional via limite, né? Via a definição dela por limite. Ou seja, a gente deve calcular limite quando h tende a 0, de f de 0 mais hu 0 mais hv menos f de 0, 0 dividido por h. Isso aqui é a definição da derivada direcional de f em 0, 0. E daí lembre da fórmula de f, é essa. Então é a primeira coordenada elevado ao cubo, ou seja, h ao cubo, u ao cubo, dividido pela soma das duas coordenadas ao quadrado, ou seja, h² v² mais h² u², menos o f de 0, 0, que é 0, então eu já nem vou colocar, e isso tudo é dividido por h. Quando eu divido tudo por h, né, você tem h3 aqui em cima, quando você junta com esse h, que é esse h2, você fica tudo h3. Então você cancela os h's e vai conseguir exatamente u elevado a 3 sobre u2 mais v2. Agora lembra que teu vetor é unitário, isso aqui é unitário. E o que significa ele ser unitário? É que a norma dele é 1. E o que é a definição de norma? É que a raiz de u2 mais v2 é igual a 1. Ou seja, esse u² mais v² é 1. Então o resultado aqui é u elevado a 3. Ou seja, para qualquer vetor R que seja unitário, sempre existe a derivada direcional em 0, 0, né, na direção desse R. E essa derivada vale exatamente a primeira coordenada desse vetor R elevada ao cubo, como a gente está mostrando. Então f realmente ela possui todas as derivadas direcionais. Então veja só, uma função que não é diferenciável, ela pode possuir, né, como nesse caso, todas as derivadas direcionais. Isso implica que a definição de diferenciabilidade é a mais forte de todas, né? Então você pode, se quiser, você pode até fazer um diagrama, né? Aqui você põe diferenciabilidade. Diferenciabilidade, ela é a mais forte de todas, né? Ela implica que existe
derivadas direcionais. Né? Em particular, ela implica que existem derivadas parciais. Só que a volta aqui, né, pode marcar um x. A volta não necessariamente é verdade. Mesmo que exista derivadas direcionais, não é preciso que a função seja diferenciável. Aqui da mesma forma, mesmo que exista derivadas parciais, pode ser que a função não seja diferenciável. Né? O que na verdade implica diferenciabilidade é se além de derivadas parciais a gente tiver continuidade das derivadas parciais. Isso sim implica diferenciabilidade, mas só a existência, né, não quer dizer nada. Então essas voltas aqui nem sempre são verdade. Agora vamos falar sobre o vetor gradiente. Se f é uma função de duas variáveis, né, digamos na variável x e y, então o gradiente de f, né, é uma função vetorial, né, ou seja, é uma função que leva vetor em vetor. No seguinte sentido, a função gradiente de f de xy é formado pela derivada parcial com respeito a x na primeira entrada, derivada parcial com respeito a y. Né? De outra forma, né, pode ser escrita em termos dos vetores canônicos, né, uma vez que ela é vetorial e o resultado aqui é um vetor. Né? Pode ser a df dx, que multiplica o vetor i, mais df dy, que multiplica o vetor j. E para uma função de três variáveis, né, é um vetor de três entradas. Né? Ou seja, de grosso modo, para que você construa o gradiente de uma função, você tem que calcular as derivadas parciais e no final coloca ou num par ordenado ou numa tripla ordenada. Repare que com essa noção de gradiente, a gente pode, né, escrever as equações 8 e 9 do teorema, né, que dão as derivadas direcionais, em termos do gradiente, né? Porque você tem que a derivada direcional na direção de um vetor r igual a uv é dado pela multiplicação da derivada de f com respeito a x vezes a primeira entrada u, né, mais df dy vezes a segunda entrada v. Então você pode escrever em termos aqui do produto interno. Esse pontinho aqui representa produto interno. Você faz o produto interno, aqui se você reparar é a função gradiente de f, interno com r. Né? Ou seja, quando você fazer aqui o produto interno, df dx vai multiplicar u, vai somar com df dy multiplicado por v, que volta aqui para a nossa fórmula. E a mesma coisa para três variáveis. Então aqui vamos a um primeiro exemplo do cálculo do gradiente. Dada essa função, vamos determinar o gradiente e a derivada direcional aqui em 130 na direção desse vetor. Então a primeira coisa que eu aconselho é que você preste atenção se esse vetor que é dado para que você faça a derivada direcional, se ele é um vetor unitário. Nesse caso a gente vê que não é, né? A gente já vê de cara que ele não é. Então a gente tem que normalizar, tomar o vetor versor dele. Então a gente pega R como sendo 2, 5, 0 dividido pela norma do vetor 2, 5, 0. Bom, perceba aqui que essa notação está em termos dos vetores canônicos, né? Então, esse R do jeito que está escrito aqui significa 2 vezes 1, 0, 0, mais 5 vezes 0, 1, 0. Por isso que eu escrevi direto, né, aqui 2, 5, 0. Então, beleza. Vai ficar 2, 5, 0. Quem é a norma desse vetor 2, 5, 0? Né? É a raiz da primeira coordenada ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, 4, mais a segunda coordenada ao quadrado, que é 25, mais o 0 ao quadrado, que é 0, então não conta. Né? Então, esse vetor aqui é escrito como 2 sobre a raiz de 29, 5 sobre a raiz de 29, 0. Aí esse aqui tá beleza, a gente vai usar esse daqui, porque ele é unitário. Então, vamos agora calcular o gradiente. Né? O gradiente é mais simples, basta fazer as derivadas parciais. O gradiente de f de x, y, z é igual a df dx, df dy, df
dz. Então, beleza, df dx, a gente faz aqui já de cabeça, né? Derivando com respeito a x, sobra só seno de yz. Derivando com respeito a y, né? Então você mantém o x aqui fora como constante e deriva o seno de yz com respeito a y. Aí tem uma regrazinha da cadeia. Quando você faz a regra da cadeia, aí esse z ele sai para fora, porque você deriva a função de dentro, né, que é a função yz, com respeito a y. Quando você deriva, só sobra o z. E você multiplica pela derivada da função de fora. Quem é a derivada do seno é o cosseno. Então aqui você coloca cosseno e depois substitui a própria função que estava dentro, yz. Então beleza. Está aqui a derivada do meio. E agora df dz. Né? Você mantém x como constante, só deriva o seno de yz. Quando você deriva, usando regra da cadeia, essa função aqui, yz, com respeito a z, só sobra o y. Né? Então fica o y aqui fora. E agora você deve derivar o seno. A derivada do seno é o cosseno. E você coloca o que tinha dentro, yz. Pronto, então está aqui o seu vetor gradiente. E agora como é que acha a derivada direcional? Primeiro, que a gente nota que essa função é claramente diferenciável, porque veja aqui o que são as derivadas parciais. Né? As derivadas parciais, elas são contínuas. Então a função é diferenciável. Então não tem problema da gente usar aquele teorema. Então, derivada na direção desse vetor r de f de x, y, z, fazendo direto o cálculo, é só você fazer o produto interno, né, do gradiente com essas coordenadas aqui. Então, como é que fica? Primeira entrada do gradiente com a primeira entrada do vetor. Segunda entrada do gradiente com a segunda entrada do vetor. Terceira entrada do gradiente com a terceira entrada do vetor. Ou seja, isso vai ficar 2 seno de yz sobre raiz de 29 mais 5 xz cosseno de yz sobre raiz de 29 mais 0, né? Porque a última entrada do vetor é 0, você multiplica 0 por isso aqui e vai dar 0. Então a gente tem que colocar. Então tá aí a derivada direcional. Só que a gente quer nesse ponto aqui 130. Então basta substituir 130. Então a derivada direcional de f em 130 vai ser igual a 2 vezes o seno de y, que é 3 vezes 0, dividido por raiz de 29, mais 5 vezes x, que é 1, vezes z, que é 0, vezes o cosseno de 3 vezes 0, sobre raiz de 29. E esse resultado vai ser 0, né? Porque aqui você fica com seno de 0, que é 0, e aqui você fica 5 vezes 1 vezes esse 0. Né? Apesar do cosseno de 0 dar 1, mas você está multiplicando por 0. Então, o resultado da derivada direcional aqui é 0. Bom, e agora nós temos um teorema a respeito do gradiente, né? Que esse teorema ele serve para maximizar a derivada direcional. No seguinte sentido, uma vez que uma função é diferenciável, pelo primeiro teorema que nós falamos, né, a gente sabe que existe todas as derivadas direcionais, no sentido de que eu posso pegar qualquer vetor unitário e vai existir ali para esse vetor unitário uma derivada direcional. Aí a gente pode se perguntar do seguinte: sim, mas nessa escolha desses vetores unitários, existe algum vetor unitário que torna o valor dessa derivada direcional o maior possível? Ou seja, existe um vetor que maximiza o valor da derivada direcional? Aí esse teorema aqui nos dá essa resposta. E ele diz o seguinte: suponha que f seja diferenciável de duas ou três variáveis, então o valor máximo da derivada direcional, né, ocorre quando a escolha de r for exatamente o vetor versor ao gradiente da f. Ou seja, quando eu pego r igual
ao gradiente da f de xy e divido pela norma do próprio gradiente. Se eu pego esse r, o valor da derivada direcional vai ser o máximo, vai ser o maior possível. E esse valor máximo, né, vai ser exatamente essa norma do gradiente, né? Esse teorema vale tanto para 2 quanto para 3 variáveis. Se você ler aqui, eu coloquei para 2 variáveis e respectivamente para 3. Né? Então, a gente tem isso sobre o gradiente. O vetor R a ser escolhido de modo que a derivada direcional seja a máxima possível é esse daqui, o gradiente sobre sua norma. E para a gente demonstrar esse teorema, né, eu vou relembrar de um fato básico de geometria analítica. Dados dois vetores, né, digamos W e U, né, imagina aí dois vetores, vamos fazer um pouquinho de geometria analítica. A fórmula do ângulo entre esses dois vetores é dado pelo seguinte: é o produto interno de W por U igual a norma de W, a norma de U vezes o cosseno de θ. Quando a gente faz essa conta aqui, a gente consegue o ângulo entre esses dois vetores. Agora, se U for unitário, essa fórmula se torna essa, né? Porque essa norma de U aqui você troca por 1. Consequentemente, a gente sabe que a derivada direcional na direção de um vetor R de f de um ponto xy, a gente sabe que é exatamente o produto interno do vetor gradiente com o vetor R. Mas esse R aqui, ele é o que é unitário. Então, usando essa formulazinha aqui, eu escrevo isso como a norma do gradiente da f de xy vezes o cosseno de θ. Mas, para cada xy fixo, né, o máximo que esse lado aqui pode atingir é essa norma desse gradiente aqui quando o θ for zero, né? Quando θ for igual a zero. Porque o máximo da função cosseno, o máximo que esse cosseno pode atingir aqui é 1. Ele é atingido quando o θ é zero. E nesse caso, quando o θ é zero, se você olhar para o desenho, você vai ter o seguinte, né? Antes eu tinha esse daqui, né? O V, o W, aliás, e o U. Quando θ é zero, o que é que significa? Significa que você vai ter aqui o vetor unitário R e o ângulo entre ele e o vetor gradiente, né, vai ser zero. Significa que o gradiente ele é um múltiplo escalar desse vetor R. Né? O gradiente f ou está aqui para esse lado, ou de repente ele vira, né, e está para esse outro lado aqui. O importante é que ele está na mesma direção, né, desse R. Nesse sentido, né, sendo o gradiente de f, né, o vetor gradiente, um múltiplo, né, desse R, então como esse R é unitário, ele pode ser obtido, né, exatamente como o gradiente de f dividido pela norma do gradiente de f. Porque quando você faz isso, você pega esse gradiente e diminui, né, até ficar aqui desse tamanho de R. Isso aqui é exatamente o gradiente dividido por sua norma, né, ele fica unitário. Então, nesse caso, o vetor, né, o vetor R a ser tomado é esse. E o valor máximo, como nós já comentamos, está aqui. É a norma do gradiente. Então, está provado aqui esse teorema. Esse teorema ainda dá uma outra informação que é muito importante, né? Eu vou colocar bem aqui. A direção e o sentido que se deve tomar para que f cresça mais rapidamente é a do gradiente de f xy. Ou seja, o vetor gradiente ele aponta para a direção, né, e para o sentido de onde f cresce mais rápido. Né? No seguinte sentido, né, porque a variação ela é máxima, né, na direção do gradiente com esse teorema. Né? Então,
a f ela cresce mais rápido na direção e no sentido do vetor gradiente. Sempre, nunca esqueça disso. Se algum exercício pedir, né, qual é a direção e o sentido em que a função cresce mais rápido, né? A direção é a direção do vetor gradiente. Então vamos aqui para um primeiro exemplo. Dada essa função, x é elevado a y, vamos determinar a taxa de variação de f nesse ponto aqui 2, 0, na direção do vetor, né, que vai de P até Q, que é definido como meio 2. Aí temos uma pergunta, né? Em que direção f tem a máxima taxa de variação? E qual é essa taxa máxima de variação, né? Primeiro, qual é a taxa de variação de f, né? A taxa de variação de f é exatamente a derivada direcional, né? Derivada direcional de f em 2, 0. Você quer saber, né, exatamente a taxa de variação de f nesse ponto 2, 0. E o vetor r que você vai construir vai ser, né, na direção desse vetor p até q. Ou seja, é o vetor q menos p, que é 1 sobre 2, 2, menos 2, 0. Fazendo essa conta, coordenada a coordenada dá menos 3 sobre 2, 2. Só que a gente tem que normalizar, né? Então vamos considerar o vetor unitário. R, na verdade, né, a gente pode até trocar esse R aqui por um V para não fazer confusão. Então R vai ser o V dividido pela norma de V. Ou seja, vai ser menos 3, 2, 2. E aqui a gente divide pela norma, que é raiz de 9 sobre 4 mais 4. Ou seja, isso aqui vai ser menos 3 sobre 2, 2, dividido pela raiz de 25 sobre 4. Então, isso vai dar menos 3 sobre 2, 2, dividido por 5 sobre 2. Aí você pega e coloca esse escalar aqui em cima, né? Ou seja, isso vai ficar menos 6 sobre 10 e aqui 4 sobre 5. E esse aqui é que vai ser o vetor unitário, né, que nós vamos considerar. Para fazer a conta vai ser esse daqui, tá certo? Vai ser meu vetor R. Daí eu faço as derivadas parciais, df dx e df dy. Derivando essa função aqui com respeito a x, né, fica e elevado a y. E derivando com respeito a y, fica x e elevado a y, porque a exponencial de y se mantém, né? Derivada dela é ela mesma. E daí você vai substituir nesse ponto 2, 0. Né? Então, aí a gente coloca aqui df dx em 2, 0 vai ser 1, né? Porque o y aqui vira 0, e elevado a 0 é 1. E a gente conclui daqui que df dy em 2, 0 vai ser 2, né? Porque fica 2 vezes 1, né? E claro que essas funções aqui são contínuas, então a f é diferenciável. Sabendo disso, a gente pode aplicar aquele teorema, né? A derivada direcional na direção de r em 2, 0 vai ser df dx em 2, 0, multiplicando a primeira coordenada do vetor direcional, que está aqui, é menos 6 sobre 10, mais df dy em 2, 0, multiplicando a segunda coordenada do vetor direcional, que é 4 sobre 5. Daí fica quanto? Né? Fica derivada com respeito a x em 2, 0 é 1, né? Então vai ficar menos 6 sobre 10. Derivada com respeito a y, isso aqui é 2, portanto vai ficar mais 8 sobre 5. E esse resultado dá exatamente 1. Então tá aí, a taxa de variação
né, que é dado pela derivada direcional, é exatamente 1. O que falta a gente responder é em que direção f tem a máxima taxa de variação. Aí a gente diz que é na direção do vetor gradiente, né? A direção no qual f tem a maior taxa de variação é essa direção aqui, do gradiente de f em 2, 0, que é exatamente colocar as derivadas parciais lado a lado. A gente viu que derivada em x em 2, 0 é 1, derivada em y em 2, 0 é 2. Então, é nessa direção aqui. E a última pergunta é, qual é a taxa máxima de variação? Segundo o teorema que a gente viu, taxa máxima de variação é igual à norma do vetor gradiente, né, aqui em 2, 0. Né? Esse aqui é o valor máximo, né? A gente viu pelo teorema. Mas isso implica que é exatamente a norma de 1, 2, que é igual à raiz de 5. Então está aqui respondido esse exemplo. Um outro exemplo, suponha que a temperatura num ponto xyz, né, do espaço seja dado por essa função aqui, função temperatura, onde T ela é medida em graus Celsius, x, y e z eles estão em metros. Em que direção, no ponto 1, 1 menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente? Quando perguntar assim, aumenta mais rapidamente, você já bota aí na sua cabeça que a direção é a do gradiente, a gente só precisa encontrá-lo, né? E qual é a taxa máxima de aumento? Quando disser assim, você já perceba que aqui você está querendo, né, a norma do gradiente, né, que é a maior taxa, né, de aumento, que é o valor máximo da derivada direcional. Então, vamos responder, né? Como a gente quer saber a direção no qual a temperatura aumenta mais rápido, então a gente calcula o gradiente. Gradiente da T de x, y, z. Então, para calcular a derivada de t com respeito a x, a gente usa a regra do quociente. Derivada da primeira, derivada de 80 é 0, né? Vezes a segunda, então fica 0. Então, menos a primeira, que é menos 80, vezes a derivada com respeito a x dessa função aqui de baixo. Quando você faz isso, né, você vai ficar apenas com 2x. Né? Você só deriva esse x ao quadrado, o resto você elimina, né, porque eles são vistos como constantes quando você deriva com respeito a x. Isso dividido pela segunda ao quadrado, ou seja, 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado. Então tá aí a primeira entrada do gradiente. Segunda entrada, mesma coisa, né? Regra do quociente. Deriva a primeira, derivada de 80 dá 0, né? Vezes a segunda permanece 0. Aí então, menos a primeira, ou seja, menos 80, vezes a derivada da segunda com respeito a y. Né? Então você só deriva aqui 2y ao quadrado, que dá 4y dividido pela segunda ao quadrado, ou seja, 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado ao quadrado. E por último, né, a mesma ideia, você faz regra do quociente, então fica menos 80, aí você deriva a de baixo, vai dar 6z, né, veja que aqui é 3z quadrado, e o denominador, né, é essa expressão aqui todinha ao quadrado. Então fica 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado ao quadrado. Pronto, então tá aqui, né, o gradiente. Agora vamos arrumar um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar menos 160x dividido por 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado menos 320y dividido por 1 mais x quadrado mais y quadrado mais 3z quadrado ao quadrado
menos 480. Pronto, aqui está o vetor gradiente. Daí a gente calcula o gradiente no ponto, né? No ponto que a gente quer estudar o aumento. Então a gente substitui 1 menos 2. Então, gradiente de t em 1 menos 2 vai ficar, né, menos 160. Aí aqui embaixo vai ficar 1 ao quadrado mais 2 mais 3z ao quadrado. Ou seja, você vai somar 1 mais 1 mais 2, então já deu 4, né? Aqui. 4 mais 3 vezes 4, ou seja, 4 mais 12, que é 16. 16 ao quadrado vai dar 256. Então, esse denominador é 256. Aí, esse outro é menos 320 sobre 256. E esse último... perdão, aqui faltou um z, eu vou colocar agora. Você multiplica menos 480 por menos 2, né? Ou seja, dá 960 dividido por 256. Então, beleza. Esse vetor aqui, ele dá a direção em que t cresce mais rápido. Ou seja, ele diz, né, a direção no qual a função t, que representa a temperatura, aumenta mais rápido. Ou seja, já está respondido essa primeira pergunta, né, na direção do gradiente. E qual a taxa máxima de aumento? Né? Então, a gente calcula a norma desse gradiente. A norma do gradiente de t em 1 menos 2 vai ser a raiz desses números ao quadrado. Raiz de menos 160 sobre 256 ao quadrado, mais menos 320 sobre 256 ao quadrado, mais 960 sobre 256 ao quadrado. Fazendo algumas simplificações e as contas, isso dá 5/8 da raiz de 41. Você pode usar uma calculadora também se quiser. Então, com isso a gente conclui. A conclusão é que a taxa máxima de aumento é 5/8 raiz de 41 graus Celsius por metro, né? Uma vez que a temperatura está em graus Celsius, né? E x e y, né? O tamanho é representado por metros. Agora vamos falar um pouquinho sobre planos tangentes, né, às superfícies de nível. Lembre que uma superfície de nível é dada por f de x, y, z igual a uma constante k, né? E então, se a gente pega uma representação, né, uma representação gráfica, né, digamos que aqui você tem o espaço x, y, z, e bem aqui você tem a superfície S dada, né, por essa equação aí, f de x, y, z igual a k. Então, vamos considerar o seguinte, vamos considerar uma curva nessa superfície. Considera aqui uma curva C. Vocês vão aprender no cálculo 3, com mais detalhes, que essa curva C ela pode ser dada por uma função vetorial. Gama de t igual a x de t, y de t, z de t. Então, essa curva é dada por uma função vetorial. Quando você, então, troca isso nessa equação aqui, nessa equação da superfície, você fica com f de x de t, y de t, z de t igual a k. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode calcular df dt.
por meio de quê? Por meio da regra da cadeia. Então a gente passa o operador derivada parcial aqui dos dois lados da equação. Então a gente, fazendo a regra da cadeia, a gente fica com o seguinte: df dx, aí aqui em cima dx dt, que x é visto como função de t, mais df dy dt, mais df dz dt. E do outro lado a derivada de k é zero, a derivada da constante é zero. Você pode fazer, né, essa conta aqui de derivada parcial, você pode fazer essa conta de regra da cadeia por meio daquele diagramazinho que eu ensinei a vocês na aula de derivadas, na aula de regra da cadeia. Então você consegue essa relação aqui. Mas se você prestar atenção, essa expressão aqui é a mesma coisa que o gradiente da f, produto interno com gama linha de t dando zero, né? Uma vez que aqui você tem essa primeira aqui, ó, dx dt, isso é a mesma coisa que x' de t. dy dt é a mesma coisa que y' de t. E essa daqui é a mesma coisa, né? dz dt é a mesma coisa que z' de t, né? Porque a função x, y e z, né, como elas estão aqui dentro, elas são funções de uma variável, né? Então essas derivadas parciais, né, é a mesma coisa que você colocar o d, né, uma vez que só tem a variável x. Então, né, ainda percebendo que gama' de t é exatamente isso aqui, né, x' de t, y' de t, z' de t, você consegue essa relação aqui. Mas o que é que essa relação está querendo dizer, né? Está querendo dizer o seguinte, está querendo dizer que quando você olha, né, suponho que você tem um ponto aqui, vamos olhar nesse ponto. Quando você olha gama' de t, né, ou seja, o vetor tangente a essa curva, você vê que o produto interno dele com o gradiente da f dá zero. O que é que isso significa? Significa que o gradiente da f ela é perpendicular, né, o vetor tangente a essa curva, ou seja, gradiente da f, né? Então ela forma, com esse vetor aqui, ela forma 90 graus. Agora o ponto-chave está aí. Essa curva que a gente escolheu, ela é qualquer, né? Essa curva é qualquer. Então, essa relação aqui, ela vale para todo gama, né? Para todo gama curva. Para toda curva que está na superfície, né? Você sempre vai ter que o gradiente da f vai ser perpendicular ao vetor tangente a qualquer curva da superfície. E o que é que isso significa? Isso significa que o gradiente da f é o vetor normal à superfície. Então, se o gradiente, né, é o vetor normal à superfície, olhando aqui para o desenho, né, então é natural a gente definir um plano. Veja só, é natural a gente definir um plano que tem como vetor normal exatamente esse gradiente. E esse plano é o que a gente chama de plano tangente à superfície de nível, que vai ser definido aqui, ó. Se o gradiente, né, num certo ponto é diferente de zero, então a gente define o plano tangente à superfície de nível nesse ponto, no qual o gradiente não é zero, né, como sendo o plano que passa por esse ponto e tem como vetor normal o gradiente, que é exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, utilizando a equação geral do plano, a gente escreve, né, a equação do plano tangente como sendo essa aqui, equação 12, né, de forma bem natural, né, você coloca aqui as coordenadas do vetor normal. Né, então, essa é a equação do plano tangente à superfície de nível. Além disso, a gente tem a reta normal, a superfície S. Né? Ela é a reta passando através desse ponto, o ABC, e perpendicular ao plano tangente. Né? Por ser perpendicular ao plano tangente, né? Ou seja, está aqui o plano tangente e está aqui, né, essa reta normal. Mas só que a gente sabe que o normal ao plano tangente é quem? É o vetor gradiente. Isso significa que a direção da reta normal ela é dada exatamente pelo vetor gradiente no ponto. Então, as suas equações simétricas
são dadas dessa forma. E aqui vai um exemplo. Determine as equações, tanto a do plano tangente como a da reta normal, nesse ponto ao elipsoide. Ou seja, dado o elipsoide aqui, né, então nesse ponto aí a gente vai determinar a equação de um plano tangente. Então como é que vai funcionar? Né? Funciona da seguinte forma. Se você define f de x, y, z exatamente como essa equação aqui, x² sobre 4 mais y² mais z² sobre 9, que é igual a 3, então você tem exatamente a situação, né, da definição. Você tem uma função igual a uma constante, ou seja, é uma superfície, né, uma superfície de nível. Então, o que é que a gente tem que fazer para achar a equação do plano tangente? Apenas fazer o vetor gradiente, né? O que importa aqui é achar o vetor gradiente nesse ponto. Então, né, o gradiente de f, vamos fazer de x, y, z primeiro e depois a gente substitui os valores. Vai ser derivada com respeito a x, né? Então vai ser 2x sobre 4, ou seja, x sobre 2. Derivada com respeito a y, apenas 2y. Derivada com respeito a z, né, vai ser 2z sobre 9. E agora a gente substitui esse ponto aqui. Menos 2, 1, menos 3. Derivada de f em menos 2, 1, menos 3 é exatamente menos 1, 2. E aqui vai ficar menos 6 sobre 9. Ou seja, menos 2 sobre 3. Então está aqui, né, o vetor gradiente. E daí para a gente escrever a equação do plano tangente, é só a primeira coordenada do vetor gradiente, né, ou seja, menos 1, vezes x menos a primeira coordenada do ponto, x menos menos 2, mais a derivada com respeito a y no ponto, ou seja, a segunda coordenada do gradiente, que é 2, multiplicado por y menos 1, né, esse 1 aqui. Mais, né, aí tem um sinal de menos, eu já vou colocar. Menos 2 sobre 3, multiplica z menos menos 3, né, porque a terceira coordenada do ponto aqui é menos 3. E isso dá zero. Então é só arrumar aqui, essa equação vai ficar menos x menos 2 mais 2y menos 2 menos 2z sobre 3 menos 2, né? Porque você cancela menos 2 terços com 3. E isso dá zero. Ou seja, menos x menos 6 menos 2y menos 2z sobre 3, isso é zero. Então está aqui, né? Isso aqui é a equação do plano tangente. Plano tangente a quê? Ao elipsoide em, aí quem é o ponto é menos 2, 1, menos 3. Não é isso? Cadê? Isso. Pronto, então tá aqui a equação do plano tangente. Aí agora a gente pode escrever as equações simétricas da reta normal, né? Só lembrando, a fórmula está aqui, né? Embaixo você vai colocar as coordenadas, né, do gradiente e em cima simplesmente as diferenças, x menos a, y menos b e z menos c. Então as equações simétricas são assim, x menos, aí a primeira coordenada do ponto é menos 2, então menos 2, dividido, né, pela derivada parcial de f com respeito a x no ponto, que é a primeira coordenada do gradiente, ou seja, dividido por menos 1, que é igual a y menos 1 dividido pela segunda coordenada do gradiente, que é 2, que é igual a z menos menos 3 dividido pela terceira coordenada do gradiente. Terceira coordenada do gradiente, menos 2 sobre 3. Pronto, então está aqui a equação da reta normal. Então é assim que você utiliza essa noção de plano tangente, né, e reta normal à superfície de nível.
Pronto, e a gente encerra por aqui.